O que são os indicadores do CNIS? Neste vídeo eu vou te esclarecer sobre este assunto. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal. E a partir de agora, a gente vai começar a compreender este assunto, que é um assunto de extrema importância. Indicadores do CNIS. Então, aqui a gente vai começar a explicar este assunto para que vocês entendam. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Aqui é o melhor canal de direito previdenciário, é o canal voltado para ajudar o segurado a conseguir o seu benefício. É o canal voltado a ajudar o profissional a entender o assunto previdenciário e também a pedir o benefício de forma simples e prática. Aqui o conteúdo ele é gratuito, completamente gratuito, e este conteúdo aqui é conteúdo de curso pago. Isso daí eu tenho certeza. Isso daí não tem em todo canal aqui na internet não, esse assunto de forma tão prática. Principalmente os procedimentos do INSS que só contém em cursos pagos. Você que é segurado ou você que é iniciante na área do direito previdenciário, cola aqui neste canal, pois ele vai te ajudar a compreender o direito previdenciário de forma simples, de forma íntegra, e vai te ajudar a resolver os problemas dos seus clientes. Todo dia eu recebo muitos depoimentos, tanto aqui nos comentários quanto no meu Instagram, que pessoas que eram pessoas simples começaram a assistir aos meus vídeos e hoje em dia estão trabalhando com o direito previdenciário, ou seja, estão de certa forma progredindo na vida, tendo uma remuneração, tudo pelo acesso a esses meus vídeos que eu disponibilizo de forma gratuita. Se você não vai cobrar para resolver o problema do seu amigo, do seu cliente, tudo bem. É um direito seu, mas você pode ajudar uma pessoa conhecida, você pode fazer uma boa ação. E esse canal é direcionado para isso, para resolver o problema do segurado, seja ele mesmo fazendo o procedimento, seja ele procurando um profissional que vai resolver o seu problema, porque existem problemas que realmente o segurado vai contratar um especialista, existem situações e que são situações mais específicas, que talvez para o segurado seja melhor ele contratar uma pessoa do que ele ter uma dor de cabeça na frente. Vou dar um exemplo. Benefícios rurais. Eu tenho recebido muitos benefícios rurais que os próprios segurados pedem os benefícios e depois vem uma dor de cabeça grande para a gente resolver. Preencheu a autodeclaração errada, informou o componente que não era para informar, e depois, para preencher uma nova autodeclaração com dados divergentes, vai ficar complicado. Pediu o benefício ao INSS que tinha indicadores no CNIS que precisavam ser solucionados e o segurado não solucionou. Aí o benefício ficou 6, 7 meses em análise e o INSS negou. Por quê? Porque não apresentou a documentação necessária para que o segurado tivesse o seu direito comprovado. E aí o benefício é indeferido, gerou uma dor de cabeça enorme pelo segurado estar esperando não sei quantos meses para ter a resposta negativa. Então, são situações que às vezes o interessante é procurar uma ajuda profissional antes de pedir o benefício realmente no INSS, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o documento básico, é o documento que todo profissional deve conhecer, saber se o seu cliente tem ou não direito ao benefício previdenciário. É o documento que o INSS vai utilizar para conceder e também para negar os benefícios previdenciários. CNIS está errado, CNIS está com informações inconsistentes, provavelmente o benefício não vai dar certo, o benefício vai ser negado. Depois da análise automática, é que o assunto do CNIS é importante mesmo, porque o CNIS estando todo correto, sem nenhuma pendência, sem nenhum indicador de pendência, porque existem os indicadores de pendência e existem outras pendências além dos indicadores. Então, além de tudo, tem que conhecer esses detalhes. Este vídeo vai ser para explicar os indicadores de pendências. Então, existindo qualquer pendência no CNIS, o INSS não vai saber ou não vai utilizar aquele vínculo que está pendente e muitas vezes o benefício é negado. Então, tem que prestar atenção muito a esses assuntos. O que é o CNIS? De forma assim bem teórica. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele corresponde
há um conjunto de banco de informações que desde o início da sua criação legal, ou seja, ele foi criado em 1989, se eu não me engano, ele vem sendo alimentado por diversas bases governamentais. Era o PIS, era o PASEP, o programa lá de emissão da GFIP, era a RAIS, hoje em dia é o E-Social, então são várias bases de dados, é o cadastro único, então são vários tipos de sistemas que alimentam o CNIS. E por isso ele trata de informações previdenciárias e trabalhistas daquele segurado, que vem proveniente dessas bases. Ah, Lívia, mas eu trabalhei, o meu segurado, o meu cliente trabalhou há muito tempo numa empresa e não consta no CNIS. Por quê? Porque muito provavelmente a empresa não agiu da forma correta, não recolheu o seu INSS, não informou a base, dava aquela informação para o INSS e o vínculo não foi migrado para o INSS. É uma pendência? Logicamente que é. Não é um indicador de pendência, mas é outro tipo de pendência, que é a ausência de vínculos. Então, para você atuar profissionalmente, você tem que conhecer o CNIS. Eu tenho um curso que se chama Simplifica CNIS. Esse curso ele é direcionado para profissionais. As inscrições para esse curso, você pode saber informações aqui abaixo, no link que vai estar aqui abaixo. Não sei se no momento que vocês vão assistir esse vídeo eu já lancei ou não lancei esse curso, porque ele é um curso novo, é um curso que era o meu sonho, fazer um curso detalhado sobre a prática do CNIS. Então lá tem todos os assuntos para que vocês entendam o CNIS, para que vocês solucionem as pendências do CNIS de forma prática. E esse curso ele é direcionado para profissional e não para o segurado. Quer se inscrever, quer participar do curso, é só acessar o link que vai estar aqui abaixo na descrição do curso. É o melhor curso de CNIS do mercado, isso daí eu garanto. Então, se você é profissional, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar entender o assunto do CNIS. O CNIS ele é a base para um benefício urbano e é a base para um benefício rural. É a base para um salário maternidade, para uma pensão por morte, para um auxílio por incapacidade temporária, para um auxílio que é o auxílio doença, para aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, para o auxílio reclusão, para o auxílio acidente. Então, todos os benefícios do INSS, eles vão exigir requisitos mínimos. E para que o INSS verifique se o segurado tem ou não esses requisitos mínimos, o que ele vai acessar? O CNIS do segurado. Então, o CNIS é a alma do processo previdenciário, é o mais importante documento do direito previdenciário que todo profissional tem que saber, conhecer e analisar. Lá no CNIS vai ter uma colunazinha, a última coluna vai ser indicadores. Então, esse vídeo é sobre os indicadores do CNIS e vamos falar sobre isso. Atualmente, existem 3 tipos de indicadores. Indicadores de pendência, indicadores de alerta e indicadores de acerto. A primeira coisa que a gente vai aprender é que são 3 tipos de indicadores: pendência, alerta e acerto. Indicadores de pendência, o nome já está dizendo. Tem uma pendência e o segurado tem que solucionar aquela pendência através da comprovação daquele vínculo que está pendente. Então, identifica os indicadores de pendência, identifica a informação que possui alguma pendência, sendo necessária a atualização dessa informação no portal CNIS, que é o sistema que o INSS faz a retificação do CNIS, para que ocorra sua liberação e utilização nos sistemas de benefícios. O que é isso? E de forma simples, de forma prática, para vocês entenderem, indicador de pendência significa que aquele vínculo é pendente e que obrigatoriamente o segurado tem que apresentar a comprovação. No caso, vocês que são profissionais têm que apresentar a comprovação desse vínculo para o INSS. Geralmente tem a letra P no começo. Indicadores de alerta. Identifica a informação com a aplicação de um alerta, ou seja, tem um alertazinho lá, podendo ou não ser demandada alguma ação do INSS ou do segurado. Por exemplo, o indicador IEAN, indicador de exposição de agentes nocivos. Ele é aplicado no vínculo que muito provavelmente pode indicar que aquele vínculo seja de uma atividade especial, ou seja, uma atividade nociva à saúde daquele segurado. Para que o INSS reconheça esse período especial, basta ter aquele indicador? Não, porque ele é um indicador de alerta. Então, aquele é o alerta e o segurado, ele pode comprovar aquela exposição àquele agente nocivo através dos documentos, seja PPP, seja LTCAT, seja aqueles formulários bem antigos que tem do INSS, das normas regulamentadoras antigas.
Então, são formulários. Atualmente é basicamente o PPP, mas tem o LTCAT, tem o NR, alguma coisa lá atrás que eu não me lembro. Tem vários tipos de formuláriozinhos que comprovam as atividades especiais. E pode também nem ser necessária a utilização de um formulário. Pode ser somente um enquadramento através da atividade profissional. Até 1994, existiam as atividades especiais classificadas em uma portaria do INSS, em que, se a atividade que o segurado exercia até essa data está lá dentro, ele pode sim ter direito a uma contagem daquele período que ele trabalhou de forma especial, ou seja, vai valer mais. Basicamente é isso, vale mais tempo. Tudo que vale mais tempo de contribuição é melhor para o segurado, ele vai ter mais tempo, ele vai conseguir chegar ao benefício de forma mais rápida. Então, o indicador de alerta é essa informação, que é um alerta para o segurado verificar se aquele vínculo vai ou não servir para aquele tipo de atividade que está cadastrado ali, ou para aquele tipo de alerta que está cadastrado ali naquele CNIS dele. Indicadores de acerto significa que o segurado já pediu um acerto ao INSS e o INSS pode ter concedido ou pode ter indeferido. Então, é indicador de acerto. Já existiu um acerto naquele vínculo. Pode ser que não precise mais acertar, mas pode ser que ainda exista pendência e seja necessário acertar. Sim, a letra do indicador de alerta geralmente é um I na frente. I é A. Já a letra do indicador de acerto tem um A na frente. Alerta e acerto é com A, né? Mas indicador de alerta é um I na frente, geralmente, mas tem indicador de alerta que não tem I na frente. E lei 123 é um indicador de alerta. Indicador de acerto tem um A, por exemplo, AEXT, acerto extemporâneo validado totalmente. Então, tem esses indicadores que podem, que são importantes na realidade, vocês que são profissionais conhecerem essas diferenças dos indicadores. Agora, a gente vai estudar os indicadores mais comuns. Para quem é profissional, aqui é uma dica assim de ouro. Existem uma portaria do INSS, que é a portaria número 990 de 2022, em que tem a relação de todos os indicadores do CNIS. Tem a relação, explica o que é e explica como resolver. Então, é um documento assim ótimo para quem é profissional, e esse documento ele tem que imprimir e deixar ali na sua gaveta. Bem fácil a visualização, porque ele vai precisar muito desse documento. Que documento aí? É esse, é o anexo 5 da portaria 990. Anexo 5, portaria 990 do INSS. Portaria 990 de IBEM INSS. Busca aí no Google que você vai conseguir esse anexo 5. Então, lá vem uma listagem de todos os documentos de todos os indicadores do CNIS, o que significa aquele indicador e como resolver aquele indicador no CNIS, aquele problema no CNIS, claro, logicamente, se for um problema, se for uma pendência, porque se não for uma pendência, não precisa vocês resolverem nada. Aqui nesse vídeo, eu não vou explicar todos os indicadores, porque se vocês verificarem esse documento, o anexo 5, lá vão ter mais de 70 páginas com indicadores. São muitos indicadores. Indicadores que às vezes a gente nem ouviu falar, mas que às vezes é comum a gente encontrar no CNIS dos nossos clientes. Eu trabalho com direito previdenciário, eu já fui servidora do INSS, estive 9 anos lá dentro, eu sei como funciona. Aprender indicadores, aprender CNIS é fundamental para que você conheça o direito previdenciário a fundo. Vamos lá para os indicadores mais comuns e mais problemáticos. O PEXT, PXT. O que significa o PEXT? Significa que o vínculo possui uma informação extemporânea. Ele foi informado extemporaneamente, ou seja, o segurado trabalhou naquela empresa e a empresa tem 5 meses para informar o INSS. A empresa informou depois de 5 meses, basicamente é isso. E aí, quando ela informa, através dos sistemas de informação, o que acontece? Ele vai com essa sigla, PEXT, período extemporâneo. É uma pendência? Sim, tem um pezinho na frente, é uma pendência. Nem sempre o que tem P na frente é uma pendência, mas a grande maioria dos casos vai ser pendência. Se o segurado não apresentar o documento deste vínculo, o INSS não vai considerar esse vínculo. O que é o INSS não considerar? Às vezes é importante a gente esclarecer tudo. O INSS não considerar significa que ele não vai levar em conta todo aquele vínculo, nem data início, nem data vínculo.
não vai valer para carência, não vai valer para tempo de contribuição, vai ser como se aquele vínculo não tivesse lá no CNIS do segurado. Então, o INSS não considerar é basicamente isso. Para que o INSS considere, para que o INSS verifique que realmente tira aquela pendência, para que o INSS tire essa pendência do PECST, o que é que tem que fazer? Apresentar a comprovação desse vínculo. Como é que apresenta a comprovação? Apresentando alguns dos documentos comprobatórios. Carteira de trabalho, contrato de trabalho, extrato do FGTS, ficha financeira. E aí pode ser vários documentos que lá no meu curso eu explico detalhadamente quais são os documentos necessários para cada um desses tipos de indicadores para resolver as pendências dos indicadores. Vamos lá, outro indicador muito comum. PREC-FBR. 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 Recolhimento facultativo baixa renda pendente de análise. Quando apareceu o PREC-FBR, é que ele está pendente de análise. O que é isso? O segurado, ele contribuiu como facultativo baixa renda e ele ainda não pediu para o INSS validar. Não sei se vocês sabem, mas todos os facultativos baixa rendas que contribuem para o INSS têm que pedir a validação. Se ele ainda não pediu para validar, vai aparecer o PREC-FBR. Significa o quê? Que ele tem que pedir a validação. Ele não, você que é profissional, inclusive você pode cobrar por esse serviço, que se chama validação de facultativo baixa renda. Lá no meu curso eu ensino, inclusive, como é que faz a validação do facultativo baixa renda. Como é que pede, como é que faz, quais são os documentos que são necessários. Então, basicamente é isso. O segurado pagou com 5% facultativo baixa renda e ele depois tem que pedir a validação para o INSS. O INSS validou, aí esse PREC-FBR vai sair e vai entrar outro indicador, que eu explico detalhadamente no meu curso, mas basicamente é isso. Próximo indicador, PREC-MIN. PREC-MIN, M-I-N. PREC-MIN, o que é recolhimento abaixo do valor mínimo. Quem é contribuinte individual e facultativo, antes e após a reforma, tem que contribuir ou tinha que contribuir pelo menos no salário mínimo para que esse tempo que ele contribuiu conte para tempo de contribuição, para carência e para todos os efeitos. Se ele não contribuiu com o valor mínimo, vai aparecer esse indicador, PREC-MIN. Ai, meu Deus do céu, e o que é que eu vou fazer para resolver esse indicador? Pedir a complementação para o salário mínimo, basicamente é isso. Como é que pede? Lá no meu curso eu explico com detalhes todas as formas de pedir e resolver essas pendências. Então, PREC-MIN é uma pendência? Tem o PREC-MIN lá no CNIS do segurado. O INSS vai utilizar esse vínculo? Não vai utilizar, a menos que você faça a complementação, que você resolva esse indicador de pendência. Outro indicador, PREC-PMIG-DOM. 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 Recolhimento de empregado doméstico sem comprovação de vínculo. Significa que lá no CNIS tem esse indicador, significa que existe contribuição de empregado doméstico e que o vínculo de empregado doméstico ainda não foi comprovado. O que é que tem que fazer? Comprovar o vínculo de empregado doméstico. Apresentar os documentos comprobatórios do vínculo de empregado doméstico. Cada tipo de filiado, que é tipo de filiado? É empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual e facultativo. Cada um desses tipos de filiados tem a sua forma correta de comprovar. Empregado doméstico, vai ter lá no curso uma aula específica de comprovação do vínculo de empregado doméstico. Eu vou explicar todos os documentos que vão servir para comprovar os vínculos de empregado doméstico. Vamos para o próximo indicador. PREM-EXT. PREM-EXT. Todos esses começam com pezinho na frente, significa que são pendências. São os que dão mais dor de cabeça para o segurado. Significa que a remuneração foi informada fora do prazo e tem que ser comprovada, o PREM-EXT. Sempre que aparecer o PREM-EXT, o INSS não vai considerar, a menos que o segurado consiga comprovar aquela informação daquela remuneração. O PREM-EXT, ele não vai aparecer no CNIS Relações Previdenciárias. Ele vai aparecer no CNIS Relações Previdenciárias e Remunerações, que é aquele CNIS maior. Outro indicador, PEMP-CAD. Que significa esse? PEMP-CAD. PEMP-CAD. Indica a falta de informações cadastrais no CNPJ ou SEI do empregador daquele vínculo.
Portanto, esse indicador decorre de um erro do cadastro do empregador no sistema do INSS. Para corrigi-lo, o que é que você tem que fazer? Apresentar o documento comprobatório daquele vínculo. Apresentou o documento comprobatório, então o INSS vai considerar aquele vínculo que tem o PEMP-CAD. PEMP-CAD. Próximo indicador, PAD-MPR. PAD-M-EMPR. PAD-MPR. O que significa isso? Indica inconsistência temporal, ou seja, admissão anterior ao início da atividade do empregador ou admissão ou rescisão posterior ao encerramento do empregador. Ou seja, é uma informação inconsistente no CNIS. Significa que aquela informação está lá no CNIS antes da empresa existir, ou aquela informação está lá no CNIS depois que a empresa fechou. Basicamente é isso. Vale, Livi, como é que isso acontece? Acontece, e é muito, muito frequente. Às vezes a empresa mudou de nome, era uma empresa e mudou o CNPJ e continuou a recolher naquele mesmo NIT, daquela mesma forma que ela já contribuía anteriormente. E aí o vínculo vai lá para o CNIS com essa inconsistência. O INSS, Lívia, vai considerar esse vínculo? Não, não vai considerar, a menos que você comprove que realmente exerceu essa atividade lá no CNIS, através dos documentos que comprovem aquele vínculo. É um trabalhador avulso? Vai apresentar conforme os documentos do trabalhador avulso. É um empregado? É mais comum para empregado, porque é um vínculo de empresa. É um empregado? Então, vai apresentar aquele documento que o segurado tem, que comprove realmente aquele vínculo, aquele início, aquela data fim, que está realmente tudo correto no CNIS, no documento do segurado, para que o servidor do INSS retifique essa informação no CNIS, ajeite o vínculo no CNIS e o segurado consiga comprovar que exerceu aquela atividade naquele tempo corretamente. Basicamente, essa é a informação. Outro indicador muito comum, PRPPS. O que significa isso? PRPPS, tudo junto. Significa período de regime próprio de previdência social. Ou seja, significa que aquele período ele não é do INSS, é de outro regime próprio. Existem basicamente 2 ou 3 tipos de regimes. É o RGPS, que é o regime do INSS, é o RPPS e são os regimes militares. Então, se tem o RPPS, significa que não é do RGPS, não é do INSS. Tudo que é do INSS é RGPS. Não tem o indicador RGPS, mas tem o RPPS para o INSS saber que aquele vínculo não é dele. Aquele vínculo é do regime próprio. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é concursada. Eu era concursada do INSS, eu era servidora do INSS. Lá no meu CNIS tem Instituto Nacional do Seguro Social, meu vínculo. O dia que eu entrei no INSS, dia 3 de maio de 2013, a data início, e tem a data fim que eu saí. Qual foi a data fim? 1/8/2022. E tem PRPPS lá. Por quê? Porque esse vínculo, eu era servidora do INSS, mas esse vínculo não é do INSS. Não, essas contribuições não foram para o INSS. Essas contribuições foram para o regime próprio da União, que é o regime dos servidores públicos da União. Outro exemplo mais fácil, é uma pessoa concursada numa prefeitura que tem regime próprio. Então, lá no vínculo do CNIS vai ter PRPPS. Para o servidor do INSS identificar que aquele vínculo não é do INSS, aquele vínculo é do regime próprio. O INSS não deve mexer naquele vínculo. Só que o que acontece? Principalmente em prefeituras. Muitas vezes a prefeitura ela recolhe para o INSS e mesmo assim aparece aquele vínculo. Aí o segurado vai ter que comprovar essa situação. No meu curso Simplifica CNIS, eu vou explicar todas essas situações para que vocês saibam quando é regime próprio, quando é regime geral, quando é que o servidor tem uma aula específica de servidor público, porque esse assunto ele é um pouco mais complexo. E aí vocês têm que saber quando é que vai comprovar no RPPS e quando é que vai comprovar no INSS. Te convido a saber mais informações aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bem, gente, existem muitos indicadores. Aqui eu falei os mais comuns, os mais importantes. Existe também outro indicador que é o PSC-SM EC123, que é um indicador assim que dá muita dor de cabeça para o segurado. Lá no curso eu explico ele. Tem um indicador Bloco EC103, que também pode dar muita dor de cabeça para o segurado. Muitos indicadores, muitos mesmos. Lá no anexo 5 tem todas as listas dos indicadores e no meu curso eu ensino como comprovar cada uma dessas pendências de indicadores no CNIS.
O curso se chama Simplifica CNIS. Te convido a participar. Espero que você compreenda esse assunto. Pelo menos você saiba que os indicadores podem indicar dor de cabeça para o segurado. Pode ser que o INSS não reconheça aquele período e você que é profissional é que tem que orientar o seu segurado, o seu cliente, da forma correta. Te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Tem alguma dúvida? Compartilha a tua dúvida aqui abaixo nos comentários, que através das dúvidas eu faço os meus vídeos aqui no YouTube. Quer me seguir nas redes sociais? Pode me seguir lá no @simplificainss. Lá é um conteúdo mais descontraído, onde eu posto meu dia a dia, posto coisas da minha vida pessoal e tudo. Te desejo um bom aprendizado sobre os indicadores de CNIS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.